No último vídeo, paramos quando estávamos localizando as raízes com o índice 24 de 1, para então elevar cada uma delas ao quadrado e tomar o módulo da parte imaginária. Vamos então olhar e pensar nas raízes que nos interessam. Esta aqui nós descobrimos que é π sobre 12, que é, na verdade, o ângulo. Isso aqui é πi sobre 12. Vamos agora focar no ângulo. Este aqui temos 2πi sobre 12, que é o πi sobre 6. Aqui temos 3πi sobre 12, ou seja, πi sobre 4. Este aqui é 4πi sobre 12, ou πi sobre 3. Aqui temos 5πi sobre 12. E esse aqui, evidentemente, é 6πi sobre 12, ou π sobre 2. Nós poderemos continuar, mas antes de continuar, vamos tentar simplificar a matemática um pouco. Lembre-se, devemos elevar estas raízes ao quadrado. E, para isso, vamos pensar um pouco no que aconteceria se tivéssemos um número complexo, a mais bi, e pensar no que aconteceria ao elevá-lo ao quadrado. Teríamos a ao quadrado mais 2abi menos b quadrado. E podemos reescrever como a ao quadrado menos b quadrado, que é a parte real, e então mais 2abi. Portanto, 2ab é a parte imaginária. Eu estou fazendo isso para vermos o que vai acontecer quando elevarmos cada número complexo que está ao lado ao quadrado e então tomar o valor absoluto da parte imaginária do resultado. Então, pelo problema, o que nos importa é simplesmente o valor absoluto de 2ab, ou, na verdade, 2 vezes o valor absoluto de ab. Todas estas raízes têm simétricos com diferentes sinais. Então, por exemplo, se este aqui for escrito na forma a mais bi, existiria um a menos bi que estaria bem aqui, e menos a menos bi estaria ali. E, finalmente, menos a mais bi estaria exatamente aqui no segundo quadrante. Então, todos estes valores, quando você eleva ao quadrado e pega o valor absoluto da parte imaginária, teremos sempre o mesmo resultado para esse valor absoluto. Aqui, se você pega o valor absoluto de ab, aqui no menos a mais bi terá o mesmo valor absoluto de ab. Para cada uma dessas raízes que nós destacamos no primeiro quadrante, nós vamos ter os seus simétricos. Então, ao obter o módulo da parte imaginária do quadrado de cada uma dessas raízes, nós ainda vamos ter que multiplicar esse resultado por 4, porque se queremos somar todos e temos 4 simétricos para cada um, devemos multiplicar por 4. Lembre-se de que temos aqui o 1 como raiz também, que nós vamos ignorá-la, mas se nós nos esquecermos de ignorá-la, não haverá problema, porque a parte imaginária dela é zero e na somatória isso não vai afetar em nada. Podemos também ignorar esta raiz em que temos o ângulo de π sobre 2, porque este valor aqui não tem parte real, e quando você eleva um imaginário puro ao quadrado, o resultado é um número real. Você pode observar aqui, o 2abi, nesse caso, ficaria sendo zero, porque o a, que é a parte real, é zero. Então, nós estamos nos importando apenas com estes aqui, com estes ângulos. Então, nós vamos elevar cada um ao quadrado, encontrar o módulo da sua parte imaginária, multiplicar por 4 por causa dos seus simétricos, para depois obter a soma de tudo isso. Então, vamos pensar um pouco mais aqui. Escrevendo as raízes, temos e elevado a πi sobre 12, e elevado a πi sobre 6, e elevado a πi sobre 4, depois 5πi sobre 12. Essas são as raízes que encontramos. Agora, vamos elevar cada uma delas ao quadrado. Mas é bem fácil elevá-las ao quadrado, porque uma potência, ao elevar ao quadrado, basta multiplicar o expoente por 2. Já efetuando, então, as multiplicações e simplificando, a primeira raiz elevada ao quadrado vai ficar e elevado a πi sobre 6. A segunda, e elevado a πi sobre 3. Lembre-se de que nós estamos elevando ao quadrado cada raiz. A terceira vai ficar e elevado a π sobre 2. Depois teremos e elevado a 2π sobre 3. E, finalmente, e elevado a 5πi sobre 6. Isso é o quadrado de cada uma das raízes que temos aqui. Agora, temos que pensar um pouco sobre a parte imaginária de cada uma delas. Vamos reescrevê-la, lembrando que e elevado a π sobre 6 pode ser reescrita como cosseno de π sobre 6 mais i seno de π sobre 6. Então, a parte imaginária desta raiz é simplesmente o seno de π sobre 6. Usando de novo a fórmula de Euler, a parte imaginária deste e elevado a π sobre 3i vai ser simplesmente seno de π sobre 3. No próximo, teremos o seno de π sobre 2 como parte imaginária,
no outro, seno de 2π sobre 3, e no último, seno de 5π sobre 6. Agora, precisamos saber o valor de cada um desses senos que temos aqui. E vamos ter que pegar, é claro, o seu valor absoluto, ou seja, o módulo de cada um deles. Depois, vamos somar tudo. Ainda teremos que multiplicar por 4 o resultado e já estaremos bem no final do problema. Vou desenhar aqui o círculo trigonométrico para que possamos localizar os valores de seno que procuramos. Começando pelo seno de π sobre 6, π sobre 6 é o mesmo que 30 graus. Desenhando aqui para representar 30 graus. E vamos lembrar que o seno de 30 graus é meio. O cosseno é a raiz quadrada de 3 sobre 2, mas não nos interessa neste momento. Então, seno de π sobre 6 é meio. Agora, vamos ao seno de π sobre 3. Π sobre 3 equivale a 60 graus. Então, estamos querendo o seno de 60 graus aqui. Representando um pouco aqui no círculo, os 60 graus. O seno de 60 graus é a raiz quadrada de 3 sobre 2. E temos agora o seno de π sobre 2. Π sobre 2 está bem aqui, o 90 graus, e o seno disso é simplesmente 1. Cuidado aqui para não confundir e colocar i. A parte imaginária é só o coeficiente do i. Portanto, aqui é 1. O seno de 2π sobre 3. Π sobre 3 é 60 graus, então nós estamos falando aqui do seno de 120 graus. No desenho, 120 graus está bem por aqui. E vamos enxergar que ele tem o mesmo seno do que os 60 graus, do que o π sobre 3, ou seja, raiz quadrada de 3 sobre 2. E, finalmente, o seno de 5π sobre 6. Lembrando que π sobre 6 são 30 graus, então estamos falando de 5 vezes o 30 graus, ou seja, 150 graus, que eu vou representar aqui no círculo. Então, temos o mesmo seno de π sobre 6, que é justamente 1/2. E, para nossa sorte, todos são positivos, vai ficar um pouco mais fácil. Temos agora que adicionar todos eles. Aqui, 1/2 mais 1/2 resulta em 1. Esse 1 mais um outro 1 que existe aqui, já temos 2. Mas, agora, a raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2 é simplesmente 1 raiz de 3. Temos, então, 2 mais raiz de 3. Mas lembre-se, estávamos fazendo somente para este primeiro quadrante das raízes. Temos agora que multiplicar tudo isso por 4 por causa dos outros simétricos de todas elas. Então, ao multiplicar tudo aqui por 4, temos a soma da parte imaginária do quadrado de cada uma das raízes daquele polinômio é 8 mais 4 raiz de 3. 8 mais 4 vezes a raiz quadrada de 3. Vamos voltar ao enunciado do problema para poder responder bem organizadamente. Nós já tínhamos que o resultado era m mais n raiz de p, o que se traduz agora para 8 mais 4 raiz de 3. Ou seja, o m é 8, o n é 4 e o p é 3. Finalmente, então, 8 mais 4 mais 3, que resulta em 15. E, finalmente, acabamos o problema. Até o próximo!